E o sistema elétrico da tua casa é um dos principais, mas também um dos mais perigosos. Certamente, no teu percurso de automatização, vais-te deparar com uma série de questões que convém teres conceitos básicos de eletricidade para poderes tomar as melhores decisões e evitar assim riscos que podem pôr em causa não só a instalação elétrica, mas também a vida de quem vive em tua casa. Por isso, o episódio de hoje vamos ver então conceitos básicos de eletricidade que qualquer pessoa deve saber antes de começar a automatizar a casa. Para ti que és um guru da eletricidade, então bem-vindo a este vídeo, fica até ao fim, deixem nos comentários alguma informação que aches relevante e que falta a este vídeo, porque nós hoje vamos falar de coisas básicas. Bom, básico não é bem o termo, básico parece que são fáceis, mas dependendo do contexto de cada pessoa, elas podem não ser fáceis de entender. Não te preocupes se achares isto tudo um bocadinho complexo, é porque são 3 conceitos que nós vamos hoje falar, são a base. Assim é que é, não são básicos, são a base da eletricidade, ok? Vamos falar de volts, vamos falar de watts e vamos falar de amperes. São 3 medições que tu deves saber na ponta da língua para então saber se estás ou não a pôr em risco o teu sistema elétrico e como é que ele está desenhado. Vais conseguir então adaptar estes conceitos depois a coisas muito práticas, como por exemplo analisar a tua conta da luz ou comprar um novo aquecedor, conseguir ler as especificações elétricas do teu novo aquecedor. E eu já tenho aqui a segunda câmara apontada para baixo para te poder mostrar aqui o que vou desenhando no caderno, porque fica mais fácil de explicar com alguns desenhos, ok? Eu vou começar desde o início, desde o átomo. É porque eu acho que é importante este contexto. Embora possa para algumas pessoas ser enfadonho e querem mesmo passar à prática, é importante o contexto para conseguir cimentar o conhecimento. Então, vamos começar pelo átomo. Ok, o átomo é então a medição mais básica da matéria, mas isto pode ser depois muito complexo, eu acho que não vale a pena entrarmos muito em detalhe. A única coisa que eu queria mostrar era a representação básica do átomo, é então este núcleo que no fundo, no centro, tem as cargas positivas e neutras, e depois aqui a orbitar tem as cargas negativas. E isto acontece por aquela célebre frase de os opostos atraem-se, é daqui que vem. Então, os eletrões vão estar atraídos aos prótons, os menos estão atraídos aos mais. E depois é um jogo de cargas, que é quanto mais positivos estiveres aqui no núcleo, mais agarrados vão estar os eletrões e mais difícil vai ser fazê-los sair. Porquê é que nós queremos fazê-los sair? É porque a eletricidade vem da energia que um eletrão liberta quando salta de um átomo para outro. Eu vou, para facilitar, criar aqui um circuito elétrico que tem uma pilha e depois tem um fio ligado aos 2 polos. Tu, se fiz uma pilha em casa, vais ver que ele tem então um sinal mais e um sinal menos em cada uma das pontas. Isto quer dizer que uma das pontas tem carga positiva, ou seja, tem destes prótons, e a outra tem carga negativa, tem eletrões. Aquilo que tu fazes quando ligas então um fio às 2 pontas, estás a desequilibrar as forças que existiam no fio, porque estás a injetar aqui um sinal positivo e a injetar aqui um sinal negativo. E se fizeres um zoom aqui a esta zona do fio, aquilo que vais ver é que isto são uma sequência de átomos. Todos eles têm os eletrões aqui à volta e todos eles têm então depois os prótons no núcleo. Okay? Os mais estão aqui dentro e os menos andam aqui fora a circular. E aquilo que acontece é quando tu introduzes aqui o polo positivo da pilha, vai estar a atrair estes eletrões, que como a tua pilha tem uma força maior positiva do que o núcleo do átomo deles, eles vão saltar para aqui. O que promove uma reação em cadeia. Porquê? Porque ao sair daqui este negativo, a carga deste átomo vai ficar positiva, porque tiraste um negativo. Então os positivos vão ficar em maior número, o que atrai depois os eletrões que estão em órbita nos átomos ao lado, que também vão saltar para aqui. E estes vão saltar para aqui. E é este salto que vai gerar então a energia que depois promove a eletricidade. Isto vai acontecer, no caso de ser uma pilha, então nesta direção, ou seja, os eletrões vão ser repelidos por esta força negativa e vão ser atraídos por esta força positiva e, portanto, vão circular nesta direção. Ok? Vão andar aos saltos de átomo em átomo sempre nesta direção. É isto que depois promove a energia que dá a eletricidade. Isto é o conceito mais básico, é o movimento dos eletrões que promove então a energia para gerar a eletricidade. E em cima disto depois tu podes começar a construir então os conceitos de eletricidade que andam à volta dos sistemas elétricos. Porque para trabalhar com eletricidade depois foi preciso desenvolver uma série de medidas que permitissem definir como é que um sistema elétrico funciona e até garantir o seu equilíbrio. A primeira medida é os volts, é essa que vamos falar. Os volts, no fundo, podem ser vistos como o empurrão que tu dás para estes eletrões começarem a saltar. Quanto maior for a diferença de energia de cada um destes polos, quanto maior for o diferencial de energia positiva e negativa, maior vai ser então o empurrão, maior vai ser a atração neste ponto
para os elétrons virem para aqui e maior vai ser a repulsão neste ponto para os elétrons então saírem daqui. Isto chama-se voltagem. É o empurrão que tu dás para os elétrons começarem a saltar de átomo em átomo. E em Portugal a voltagem é então de 220, 230 volts. Surge aqui o segundo conceito, que é o de amperagem. Amperagem é tu seccionares aqui uma parte do teu condutor elétrico, do teu fio elétrico, e ver quantos destes elétrons é que estão a circular num determinado momento, por segundo normalmente, que é quantos elétrons é que passam aqui por segundo. Isto dá-te os amperes. Isto depois varia consoante não só a voltagem da tua corrente, mas também, por exemplo, o diâmetro do teu condutor. Imagina, se tiveres um fio maior, portanto mais largo, vão conseguir passar mais elétrons e, portanto, vais ter uma amperagem eventualmente maior. Mas também depende da voltagem, da força que tu fazes, do empurrão que tu dás. Se des um empurrão maior, então provavelmente vão passar mais elétrons por segundo num determinado segmento do teu circuito elétrico. Mas existem vários fatores que influenciam então a amperagem. Amperes. Normalmente em Portugal os circuitos de iluminação têm 10 amperes e os circuitos de tomadas têm 16 amperes. Precisamente porque a exigência de energia para, por exemplo, para ligar um aquecedor é muito maior do que para ligar uma lâmpada. Estes 10 amperes são históricos. Hoje em dia com as lâmpadas LED já nem sequer precisavas de tanto. Mas pronto, vem das lâmpadas incandescentes que precisavam de muito mais energia, precisavam de mais elétrons a passar nos fios de eletricidade. Ok, temos os dois conceitos, volt e ampere. Falta-nos o terceiro, que é os watts. O que é o watts? É errado quando se diz que alguém apanhou uma descarga elétrica ou um choque de 220 volts. É porque os 220 volts é só a energia que tu estás a fazer para empurrar os elétrons. Mas na realidade, por exemplo, se o circuito estiver cortado a meio, o teu sistema elétrico continua a ter 220 volts, mas não há corrente elétrica, ou seja, os elétrons são empurrados, mas não circulam ponta a ponta, porque o circuito está fechado, ok? Está aberto, existe uma abertura a meio. Assim como os amperes, é mais correto dizer que levaste um choque elétrico de 10 amperes, quer dizer que a quantidade de elétrons que estavam a passar naquele momento era aquela. De qualquer das formas, o correto mesmo é falarmos em watts, porque uma coisa é o empurrão que dás, outra coisa é a quantidade de elétrons que está a passar num determinado momento. Os dois multiplicados dão o watts, que é o trabalho que cada elétron faz, ou seja, a energia que cada um deles dispensa. Para conseguires perceber isto, imagina um cenário em que tu tens um moinho de água, queres fazer rodar o moinho e tu tens duas formas, ou com uma pistola de água, por exemplo, daquelas de pressão, lanças pequenas quantidades de água, mas que saem a uma grande pressão, ou seja, baixos amperes, mas voltagem muito alta, dás um empurrão muito grande à água, mas a quantidade de água é baixa, consegues fazer o mesmo trabalho, consegues fazer rodar a roda do moinho tão depressa como se depois mandares pouca pressão, por exemplo, um balde cheio de água, mandares muita água, toda a água que estava no balde, mas sai com muito menos pressão. Essa combinação do balde de água faz o mesmo trabalho, ou seja, faz rodar a roda do moinho de igual forma como a pistola de pressão, que usava menos volume de água, mas mais pressão. Por isso, a voltagem é a pressão, é o empurrão que dás à água. Os amperes é o volume de água que tu colocas no moinho. O trabalho, ou seja, os watts é o que tu consegues fazer rodar o moinho, ok? Por isso, estas três variáveis estão relacionadas por uma fórmula que te diz que os watts são a voltagem versus os amperes, ou seja, o trabalho que tu consegues fazer é a multiplicação da pressão que tu fazes nos elétrons com a quantidade de elétrons que consegues transportar num determinado sítio do circuito. Por isso é que se diz que tu tiveste um choque elétrico de X watts. Assim faz sentido. Ok, se quisermos traduzir agora isto para a linguagem de eletricista, a nossa voltagem, que nós temos que era o empurrão dos elétrons, é então a tensão do circuito, que é então paralelo com a pressão da água, no exemplo do moinho, e é então a força, o empurrão que nós damos para os elétrons circular, chama-se tensão. Depois, os amperes são a corrente elétrica do teu circuito, que é no fundo então a quantidade de elétrons que passam num determinado momento, e depois o produto dos dois dá a potência do teu circuito elétrico, que no fundo é medido em watts, e é então o trabalho que o teu circuito está a produzir. Vimos então que pode ter muita tensão, pouco ampere, vai desenhar o mesmo trabalho que se tiveres pouca tensão, muita amperagem. Vamos então voltar a escrever aqui a fórmula. Vamos dizer outra vez, o watts é igual a volts vezes amperes, ok? E isto permite depois começar já a trabalhar num exercício muito prático. É porque tu sabes então que os volts
são 220 volts em Portugal. Isto é um valor que podes utilizar fixo nas tuas fórmulas. Uma das coisas que consegues calcular já é quão seguro é introduzir um novo equipamento eletrónico num determinado sítio da tua casa. Por exemplo, os aquecedores são tipicamente os eletrodomésticos que temos em casa que consomem mais energia. As placas elétricas também, mas os aquecedores é mais comum. Quando tu compras um aquecedor, uma das medidas que lá está é os watts que ele consome. Normalmente, imagina, 1500 watts, vamos considerar, ok? Se tu quiseres comprar então um aquecedor para pôr, por exemplo, num quarto de 1500 watts, consegues perceber se isto vai ou não ter impacto na tua instalação elétrica em casa. Porquê? Normalmente a tua instalação elétrica tens um quadro à entrada de casa e recebes aqui a corrente elétrica da tua rede pública, ok? A rede pública lança uma série de watts aqui para um disjuntor principal que te quebra toda a corrente que entra depois aqui em tua casa. E uma vez passado aqui neste disjuntor principal, depois tens aqui uma série de disjuntores que vão segmentar a distribuição da corrente pelos diferentes segmentos da tua casa, seja diferentes quartos, seja diferentes instalações elétricas. Por exemplo, o sistema de eletricidade. Já vimos que funciona, por exemplo, com 10 volts, 10 amperes, o sistema de tomadas funciona com 16 amperes. Isto é o comum, não quer dizer que seja assim. Tu nos disjuntores tens depois em cada disjuntor a informação de qual é a amperagem do circuito que está montado em cima daquele disjuntor. Tu vais ligar o teu aquecedor então aqui neste circuito de 16 amperes que é normalmente o de tomadas. E aquilo que podes logo ver é, já tens então quantos é que são os watts, já tens a voltagem, podes ver quanto, em termos de amperagem, é que este aquecedor vai roubar à tua instalação elétrica. Independentemente da quantidade de power que tu estás a tirar da tua rede pública, cada um destes disjuntores vai estar então limitado a esta amperagem. Se a energia elétrica circular no circuito alimentado por este disjuntor acima destes amperes, ele vai disparar e, portanto, a luz vai abaixo, naquele segmento que é alimentado por este disjuntor. Se tu tiveres um aquecedor a 1500, fizeres as contas e dividires isto, vai dar 6,66 amperes. Ou seja, este aquecedor vai-te roubar 6,66 amperes do teu circuito elétrico. O que quer dizer que se tu instalares, por exemplo, 3 aquecedores na mesma divisão, na mesma linha de tomadas, vais mandar o quadro elétrico abaixo. E ainda bem que existe um quadro elétrico com disjuntores, porque senão provavelmente queimavas o teu sistema elétrico, porque a quantidade de eletrões que a determinado momento fazes passar numa instalação elétrica que está preparada para menos, depois o que acontece é que começa a haver colisões, ou seja, os eletrões, como são em volume demasiado grande para as condições do sistema elétrico, seja, por exemplo, o diâmetro dos fios, normalmente são 2,5 mm para as tomadas, aquilo que acontece é que o volume é tão grande que eles começam a colidir com as paredes do fio e isso liberta energia e vai aquecer o fio e depois causa incêndios, curtos-circuitos. Por isso, aquilo que, como mecanismo de segurança é implementado, é este disjuntor então que dispara assim que detecta que a amperagem no circuito que ele controla está acima daquilo que ele foi configurado. E então dispara e quebra, abre o circuito e quebra então a corrente elétrica. Por isso é que esta é uma das medidas muito úteis de segurança hoje em dia nos sistemas elétricos em casa. Isto é um exercício que tu normalmente tens que fazer quando escolhes alguns dos dispositivos de Smart Home e por isso é que eu estou a falar disto. Por exemplo, os Shellys ou as tomadas inteligentes, convém ver o tipo de corrente que lá passa e que amperagem é que eles suportam. Não queres que um equipamento de Smart Home seja o elemento mais fraco da cadeia elétrica do circuito onde ele vai ser instalado, porque senão, imagina que tens um disjuntor que aguenta 16 amperes. Tens um fio de 2,5 mm, que é bom condutor, de cobre normalmente, e que portanto consegue também fazer a distribuição de 16 amperes. E depois na ponta instalas, por exemplo, uma tomada elétrica que mede consumos, mas que só tem, por exemplo, 10 amperes. O mais certo é o teu disjuntor não dispara e a tua tomada vai receber mais eletrões do que ela está capacitada para o fazer. Por isso, esta questão de começarem a colidir eletrões vai receber um fluxo maior com que ela aguenta e vai provavelmente estourar. E isto pode depois danificar toda a tua instalação elétrica. Por isso é importante tu fazeres estas continhas. Normalmente os consumos dos equipamentos vêm em watts. Vê quanto é que já estás a distribuir naquele circuito e qual é que é a tua folga em termos de amperes. Os volts vão sempre andar nos 220 volts, mas estas contas são muito úteis. Eu podia continuar a debitar aqui uma série de coisas, estávamos aqui o dia todo a falar sobre eletricidade, soubesse eu também para isso, é porque eu gosto destes temas e tenho estado a explorar mais recentemente. Estes são então os 3 conceitos básicos que eu acho que qualquer pessoa que vá mexer em eletricidade tem que saber na ponta da língua.
mesmo para fazer estas continhas que nós agora estávamos a fazer. Eu gostava de fazer novos vídeos, a introduzir outros conceitos e medidas e até coisas práticas, como por exemplo, como ler uma fatura de eletricidade, como fazer uma derivação, por exemplo, uma puxada de um neutro, que fios usar, que preocupações é que deves ter então nas tuas instalações. Para isso, deixa nos comentários se tens interesse nesse vídeo, porque se ninguém tiver interesse e desse lado tiverem pessoas que estão mais ou menos à vontade com estes temas de eletricidade, então não vale a pena eu fazer ou investir tempo por aí, farei vídeos então diferentes. Se tens interesse, deixa nos comentários, esmaga o like deste vídeo e nós vemo-nos no próximo, comandante. Tchau!